noite. Então, eu vou dar início a esta aula de revisão das fórmulas de Newton-Cotes e mostrar também a resolução de alguns exercícios sobre o cálculo da integral por métodos numéricos, especialmente a fórmula de trapézios e a fórmula de Simpson 1/3 na planilha, e também a estimativa do erro através das fórmulas práticas estudadas. Nós já comentamos aqui que as integrais podem ser calculadas numericamente em razão de várias circunstâncias específicas, né? Certas funções não possuem integral imediata, às vezes a função tem uma integral ainda que conhecida, mas muito difícil de ser determinada, e às vezes a função é dada por uma tabela de pontos, e nesses casos só é possível calcular a integral por método numérico. Então nós estamos vendo as fórmulas de Newton-Cotes, que especialmente quando a gente calcula uma integral definida de A até B, os pontos da divisão do intervalo são definidos por uma progressão aritmética construída da seguinte forma: a gente escolhe um número natural, né, considera o intervalo de integração o intervalo AB e define o acréscimo H igual a B menos A dividido por N. E os pontos da divisão serão calculados usando a fórmula que estabelece x0 igual a A, x1 igual a A mais H, e assim sucessivamente, né, o xi será igual a A mais I vezes H, até o xn igual a B. Então nós teremos n mais 1 pontos que definem n intervalos na partição do intervalo AB. A função é calculada nestes n mais 1 pontos, gerando y0 igual a f de 0, y1 igual a f de x1 e etc., até o yn igual a f de xn. Então, as diferenças entre a fórmula dos trapézios e a fórmula de Simpson 1/3 é o grau do polinômio interpolador utilizado. E nós vimos então que no caso da fórmula dos trapézios o grau do polinômio interpolador é 1, e no caso da fórmula de Simpson 1/3 o grau do polinômio interpolador é 2. Então eu vou apresentar aqui uma discussão resumida das fórmulas e vou escolher alguns exercícios ali da lista para mostrar como é possível, né, efetuar o cálculo então da integral mediante essas fórmulas para a gente concluir essa parte do estudo aqui do cálculo numérico. Bueno, então a gente está vendo aqui, né, nesse texto, né, sobre a integração numérica. Então a gente está falando das fórmulas de Newton-Cotes, que são fórmulas que aproximam a integral de A até B de uma função f, né, por somas deste formato, né, a f de x0 vezes um certo coeficiente a 0, mais a f de x1 vezes um certo coeficiente a 1, mais etc., a f de xn vezes um coeficiente a n, né? E esses pontos, então, são pontos do intervalo. Então, nós vimos que nessas fórmulas, a gente escolhe um certo n, pertencente aos naturais, para dividir o intervalo B em n subintervalos de mesmo comprimento, definido por h, que é b menos a dividido por n. Então, os pontos vão formar essa progressão aritmética, né? x0 igual a x1 igual a mais h, até o xi igual a mais I vezes H, e o xn igual a B. E aí, nós vimos então que a fórmula dos trapézios simples é aquela fórmula em que a gente define que o x0 é obrigatoriamente o ponto A e o x1 é obrigatoriamente o ponto B. Uma vez definidos esses pontos, a gente calcula o y0, que é a f de x0, ou seja, f de A, e y1 igual a f de x1, ou seja, f de B. E o P1 de x é o polinômio interpolador de grau 1 que coincide com a f nesses pontos A e B. E, interpolando e integrando, resulta que a integral de A até B da f de x dx é aproximadamente igual a h sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1.
Esse é aproximadamente igual aqui, porque, de fato, né, a função ela poderá ser uma curva diferente, né, do polínômio P1. Né? Então, a gente pode dizer que, em geral, a fórmula dos trapézios vai produzir uma aproximação da integral definida e, muitas vezes, para simplificar a notação, a gente escreve, então, que IT denota a fórmula dos trapézios, que é H sobre 2 vezes Fx0 mais Fx1. Né? Então, a gente pode escrever também que o IT é H sobre 2 vezes Y0 mais Y1, que fica mais simples, né, de escrever. E aqui a gente tem... Boa noite, Ju. Tudo bem? Eu já tinha... Eu já havia iniciado aqui a minha apresentação quando tu entrou. Mais cedo eu entrei, mas não tinha ninguém. Daí eu saí... Mais cedo eu entrei, não tinha ninguém, daí eu saí, dei um tempinho e entrei de novo agora. Ah, tá. Eu iniciei um pouquinho com um pouquinho de atraso, a minha conexão não estava conseguindo se concretizar. Eu acho que eu comecei pelas 9h03, 9h04. Eu comecei um pouquinho depois das 9. Não, beleza. Acontece, nem sempre a gente vai estar com a internet boa, né? Hã? Nem sempre a gente vai estar com a internet 100%, né? Normal. Exatamente. Né? E daí eu pensei assim, bom, eu vou, né, fazer, apresentar, mesmo que não tivesse nenhum aluno presente, eu pensei em fazer uma breve revisão aqui do conteúdo e apresentar alguns exercícios, né, da lista 5 ali, que está disponível no Moodle. Porque daí quem quiser depois assiste o vídeo, enfim. Então, se tu tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Pode interromper sem nenhum problema. Tá, legal, tranquilo. Tá bom? Valeu. Então, a gente pode ver aqui a representação geométrica, né, da chamada fórmula dos trapézios, onde, lembrando, né, que a integral, né, quando a função é positiva, como a gente está vendo aqui na tela, né, esta integral que aparece aqui representa o valor da área entre a curva, né, representada por essa parábola, esse pedaço de parábola aqui, e o eixo x. Né? E o que a gente está vendo do lado direito aqui da fórmula é a área desse trapézio. Então, a própria figura está mostrando que, de fato, né, a área do trapézio é aproximadamente igual à área limitada pela curva. Então, faz todo sentido, né, a gente considerar que é uma aproximação da integral, o valor obtido pela fórmula dos trapézios. Então, é uma fórmula que nós podemos considerar assim, bastante simples, né? O esforço computacional é calcular a função no ponto x0 e no ponto x1. Né? É só isso que tem que ser realizado. Eu falo só isso, mas claro que tem algum custo que, dependendo da função, pode existir um maior esforço, mas não, a quantidade de pontos é pequena. Né? Muito bem. Então, nós vimos que, para eu calcular, né, esta integral, por exemplo, né, de 1 até 2 de x2 dividido por 1 mais n a menos 2x, pela fórmula dos trapézios, né, nós temos que o a vale 1 e o b vale 2, porque o a é o extremo inferior do intervalo e o b é o extremo superior. Né. O h é b menos a, ou seja, 2 menos 1. Vou corrigir aqui, 2 menos 1. Igual a 1. Né? Então, h vale 1. A f de x é x ao quadrado dividido por 1 mais n a menos 2x. É sempre bom a gente identificar a função, né? Identificados os pontos, no caso x0 igual a 1 e o x1 igual a 2, né? A gente vai calcular, então, o y0, que é a função calculada no ponto 1, que vai dar 0,8808, né? Eu até peguei, a gente pode fazer o cálculo aqui na calculadora. É interessante fazer assim alguns exemplos, né, para a gente sempre pode ter algum erro, alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente calcula no 1, vai ficar 1 ao quadrado no numerador e 1 mais n a menos 2 no denominador. Então, a gente coloca o 2, né, coloca o sinal de menos, vem aqui na função inversa, no caso da minha calculadora aqui, para calcular a função exponencial e soma 1. Isso vai dar o valor que aparece no denominador. Então, eu tenho que dividir 1 por este valor. Então, eu vou botar na memória, vou fazer 1 dividido por aquele valor da memória,
que vai dar o 0,8808 ali, arredondando com 4 casas decimais. E, então agora eu vou limpar a memória aqui, para não dar problema. E agora eu vou calcular no 2, né? Vai ficar 2 ao quadrado no numerador, que é 4, e 1 mais e na menos 2 vezes 2, ou seja, 1 mais e na menos 4. Então eu coloco 4 aqui, coloco o sinal de menos, uso a exponencial, somo com 1, opa, errei ali, 2 vezes 2 dá 4, né? Troco o sinal, calculo a exponencial, soma 1. Tá. Vou colocar na memória esse valor e divido 4, faço 4 dividido pela memória. Opa, fiz errado aqui. Bota lá, 4, troco o sinal, mais 1. Esse valor na memória. Vou fazer 4 dividido pelo MR. 3,9281, né? Esse é o Y1. Então, a integral por trapézio será H sobre 2 vezes Y0 mais Y1. O H vale 1. Fica 1 meio vezes 0,8808 mais 3,9281. Né? Então, é só somar aqui esses valores, né? 0,8808 mais 3,9281. Soma e divide por 2. Dá 2,45, né? Arredondando com 4 casas. Então, o que a gente calculou é que a integral de 1 até 2, e não a integral de 1 até 2, de x ao quadrado dividido por 1 mais e na menos 2x é aproximadamente igual a 2,4045. Né? Então, é importante a gente registrar a conclusão que a gente chegou. A fórmula repetida dos trapézios é utilizada quando a gente quiser e tiver condições, né, de fazer um cálculo com um valor mais elevado de n. Né? Se eu quiser colocar 2, 3, 4 trapézios naquela figura, então eu vou escolher um n maior ou igual a 2, vou definir o h igual a b menos a dividido por n, vou definir os pontos da progressão aritmética, ali iniciando em x0 igual a A, eu vou somando o H sucessivamente até chegar no xn igual a B. Né? E então a integral de A até B da função será aproximadamente H sobre 2 vezes esse somatório, f de x0 mais 2 vezes f de x1, mais etc., 2 vezes a f de xn menos 1, mais a f de xn, né? Que eu posso escrever neste formato aqui, que é mais conhecido também, né? H sobre 2 vezes y0 mais 2 vezes, abre parênteses, y1 mais etc. Até o yn menos 1, fechou parênteses, mais yn. Isso vai nos dar a integral pela fórmula dos trapézios. O yi, evidentemente, é o valor da função calculado no ponto xi, onde o i varia de 0 até n. Então, conforme a gente falou, a fórmula que aparece aqui de estimativa do erro, ela é uma fórmula teórica que garante que o erro será igual a 0 se a função for um polinômio de primeiro grau, e a fórmula prática é dada por essa expressão aqui, né, onde permite uma estimativa do erro usando diferenças finitas tomadas em valores absolutos, né, e só pode ser usada se o n for maior ou igual a 2. Então a gente viu esse cálculo, né, da integral de 0 até 1 de n menos x ao quadrado dx usando a fórmula dos trapézios com n igual a 4. Né? E esse cálculo nós fizemos detalhadamente aqui no texto. Né? Primeiro para n igual a 4, né, nós identificamos o a vale 0, o b vale 1, né? Então o h será b menos a dividido por n, ou seja, 1 dividido por 4, que é 0,25. Né? Os pontos da subdivisão do intervalo nos quais a gente vai calcular a função estão aí destacados, né? O x0 é igual a 0, esse ponto é sempre o extremo inferior do intervalo, né? Sempre.
nessas formas que nós estamos usando, e aí vai somando o 0,25. O x1 é 0,25, o x2 será 0,50, o x3 0,75 e o x4 igual a 1, porque o último ponto é sempre o valor do b. Né? Então, temos esses pontos, né? Conforme a gente comentou, a diferença entre dois valores consecutivos de x é sempre o valor do h, né? Ó, x1 menos x0 é 0,25, né? x2 menos x1 é 0,25 e assim sucessivamente. Né? Então, o que é necessário aqui é calcular esta função em todos esses pontos. Né? Nós fizemos esse desenvolvimento observando que aqui a gente tem que elevar ao quadrado cada termo, né? E depois calcular a exponencial, vai ficar exponencial de menos 0, de menos 0,0625, exponencial de menos 0,25, de menos 0,5625 e a exponencial calculada em menos 1. A gente calculando estas expressões, a gente vai substituir aqui nesse somatório e vai obter que a fórmula resultante da integral com o trapézio vai produzir um valor de 0,7429875 aproximadamente. Né? Na planilha, nós chegamos a fazer esse cálculo. Né? Aqui, deixa eu mostrar. Opa. Vamos passar as células aqui. Então, aqui nesse exemplo, né, a função a ser calculada é ESP de menos x elevado ao quadrado. Esse é um exemplo de uma função que não possui integral imediata. Aquelas técnicas de integração conhecidas lá do cálculo não são suficientes para calcular essa primitiva, porque ela simplesmente não existe uma primitiva imediata. Né? Então, a disposição aqui da planilha é feita de tal modo que... Deixa eu inserir uma linha aqui para ficar um pouquinho melhor. Eu inseria os dados aqui, né? O A vale 0, o B vale 1, o N vale 4 e o H é 0,25. Até posso botar o H através da fórmula, né? Mas aqui eu já sei que é 0,25, não tem nenhum problema. Né? Então aqui a gente inseriu o valor do i, então o i é 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Aqui o xi, né? Iniciando em 0, depois vai somando o 0,25. Então aqui na célula, quando eu insiro o H, eu pressiono F4 para que o valor do H fique constante preso nesta célula aqui. Né? E aqui são os valores da função, né? ESP de menos o valor do x elevado ao quadrado dentro de parênteses. Né? E, então aqui está o y0, o y1, né? O y2, o y3 e o y4, que são aqueles valores que nós vimos lá no texto. Ó. 1, 0,9394, 0,7788, 0,5698 e 0,3679. Né? Está aqui. E aí, a gente calculou a integral. Aqui eu estou fazendo o cálculo pela... Vou fazer aqui, ó, cálculo pela forma dos trapézios. H sobre 2, vou refazer aqui o exemplo. Depois eu faço pela forma de simples, não tem problema. Então aqui eu vou refazer, ó, vai ficar H sobre 2 vezes... deixa eu tirar esses valores aqui. H sobre 2 vezes, ó, o y0 mais 2 vezes a soma do y1 até o y3, fechou parênteses, mais o y4. Tá? Até aqui tudo bem, Lorena? Tá acompanhando? Sim. Eu não consegui ouvir, acho que cortou um pouquinho o teu som. Sim. Tá.
Então, aqui, o cálculo do erro, a gente insere aqui uma coluna das diferenças de primeira ordem e diferenças de segunda ordem. Tá? Então, como é que a gente calcula as diferenças de primeira ordem? É só subtrair, né? Ó, é y1 menos o y0. E assim vai. Aí é só arrastar aqui, né? Certo. As diferenças de segunda ordem obedecem o mesmo princípio. Essa diferença aqui de segunda ordem é o resultado dessa célula menos essa. Então, eu vou ali e escrevo, ó, é igual a esta célula, que é a diferença de primeira ordem em y1, menos a diferença de primeira ordem no y0. Aí subtraio e arrasto aqui. E como na fórmula dos trapézios interessa o valor absoluto, né, a gente coloca aqui o valor absoluto. E aqui a gente vai botar o ABS, né, que é o valor calculado em módulo das diferenças de segunda ordem. Então, tudo vira positivo. O que é positivo já continua positivo, o que é negativo vira positivo. Então, para calcular o erro, a gente vai lá, ó. O erro é dado por essa fórmula prática aqui. É B menos A dividido por 12 vezes o máximo das diferenças de segunda ordem tomadas com valores absolutos. Então, eu já inseri lá a diferença de segunda ordem com valores absolutos. Aqui na célula do erro, eu vou botar igual a B menos A, né, que é esta célula menos a célula do A, divide por 12 vezes o máximo, é uma função aqui do Excel, dessa coluna. Fechou aqui. Então aqui, ó, eu vou botar assim, integral, vou botar aqui um comentário. Eu vou botar assim, ó, I, T. E aqui, E, T. Então aqui são os cálculos da integral por trapézios e o erro pela fórmula dos trapézios, tá? Para n igual a 4. E eu já vou aproveitar, eu vou botar o subscrito T, né? E eu vou botar na linha de baixo aqui a integral por Simpson, né? Trapézios. Já deixo tudo pronto. E aqui eu vou botar Simpson. A integral pela fórmula de Simpson, ela tem uma pequena modificação. E a gente tem então que a integral pela fórmula de Simpson é igual a h sobre 3 vezes y0 mais 4y1 mais 2y2 mais 4y3 mais y4. Certo? Essa fórmula aparece aqui, né, no texto. E essa aqui é a fórmula do Simpson simples, 1/3, quando n igual a 2, né? E quando o n for igual a um número maior ou igual a 4, por exemplo, quando n for 4, eis aqui a fórmula de Simpson, né? H sobre 3 vezes y0 mais 4y1 mais 2y3 mais 2y2 mais 4y3 mais y4. Né? Então, aproveitando ali, já que eu tenho, né, pronto os valores da função já tabelados, né, eu vou calcular aqui a integral. Opa. Então, vou botar aqui. Ó. Então, é h sobre 3, né, a célula do h está aqui, ó. H dividido por 3 vezes
y0 mais 4 vezes y1 mais 2 vezes o y2 mais 4 vezes o y3 mais o y4. Aí fechou parênteses. Então, eu vejo que dá valores parecidos, né? A integral por trapézio dá 0,7429 e a integral por Simpson dá 0,7468. Né? O erro, na forma de Simpson, a gente terá uma forma um pouquinho modificada. Né? Onde é que está o erro aqui? Está aqui, ó. É B menos A sobre 180 vezes o máximo das diferenças de quarta ordem em valores absolutos. Né? Então, aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui duas colunas aqui, para separar. Então, aqui, ó, eu vou botar a diferença de terceira ordem, né? E aqui a diferença de quarta ordem. Observa, a diferença, aqui depois eu ajeito esse símbolo aqui. Observa que aqui estão, de fato, as diferenças de segunda ordem. Isso aqui são valores absolutos. Então, eu pulo para cá. Né? Para eu calcular a diferença de terceira ordem, eu faço igual, ó, a diferença de segunda ordem, a coluna H aqui, ó, na linha 1, menos o valor da coluna H na linha 0. E aí subtraio, aí arrasto aqui. E aqui a mesma coisa, né? Para eu calcular a diferença de quarta ordem, é esse valor aqui de baixo, menos este valor aqui. Então, como é um número positivo, né, não precisa nem tomar módulo, porque não vai fazer nenhuma diferença. Então eu vou fazer o cálculo do erro, né? Essa célula aqui é a célula K8, né? Então aqui, ó, para eu calcular o erro na forma de Simpson, vai dar B menos A sobre 180. Aqui o B menos A dividido por 180 vezes este valor aqui. Então dá um erro bem pequeno, né? Então com n igual a 4 a gente já consegue uma boa aproximação aqui. Né? Então vejam que nesse caso, para n igual a 4, né, o erro na forma dos trapézios é bem maior do que o erro na forma de Simpson, ou seja, esse resultado aqui pela forma de Simpson tem um erro menor. Né? Então, assim, o que eu mostrei ali, né, que é possível, a partir de uma mesma tabela, né, que eu construí a tabela com n igual a 4, e é possível aplicar as duas fórmulas, porque elas têm essa característica comum. Né? Observar que no caso da fórmula de Simpson, o n sempre tem que ser um número par. Né? Então, se eu quiser aproveitar uma mesma tabela para calcular uma integral pelas duas fórmulas, eu devo escolher um n ser um valor par. Né? Eu devo escolher um n um valor par. Posso escolher n igual a 2, n igual a 4, n igual a 8, enfim, n igual a 10, qualquer número par pode ser usado. Tá? Porque daí eu posso usar tanto trapézio quanto Simpson. Né? Se for usado um valor de n ímpar, aí obrigatoriamente a fórmula a ser usada será a fórmula dos trapézios, porque a fórmula de Simpson não pode ser usada para um valor de n ímpar. Então aqui para a gente mostrar a da nossa lista, deixa eu ver onde eu tinha aberto aqui, aqui. Vamos dar uma olhada ali na lista de exercícios. Tem essa lista aqui, ó, a lista 5 de integração.
Então, assim, ó, tem assim, 1, 2, 3, 4 exercícios, acho, tá? São 4 exercícios. Bom, então eu vou fazer esse primeiro aqui, para dar uma ideia, ó. Então diz assim, ó. Dado o conjunto de pontos abaixo, calcular uma aproximação da integral de 0 até 1 dessa função f de x dx, usando a fórmula dos trapézios e fazer uma estimativa do erro. Então aqui, essa é uma das situações que eu já comentei com vocês, em que se torna necessária a utilização da integração por método numérico, porque a gente não tem a lei da função. A gente tem uma tabela de pontos, né? Tem aqui o i, o xi e o fxi, mas não tem a lei da função. Então não tem como calcular pelo teorema fundamental do cálculo essa integral, né? Então, eu vou deixar aqui, ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com a planilha. Vou botar assim, ó. Exercício 1 da lista 5. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Vou inserir aqui os pontos, ó. O i, xi e o yi. Então aqui eu vou botar tudo alinhado aqui. O i vai de 0 a 5, né? Então, seria o seguinte. Então aqui, ó, eu coloco a célula anterior mais 1, né? E arrasto aqui. O xi é de 0 até 1. Então, é 0,0. Né? E aí é o anterior mais 0,2. Agora vamos lá. 1. Depois 1,2408. 1,5735. 2,0333. 2,6965 e 3,7183. Tá acompanhando aí, Juliana? Vamos indo, senhor. Tá. Então, ó, eu vou identificar alguns dados aqui, ó. O A, o B, o N e o H. Então, olha só. O A é sempre o extremo inferior do intervalo, que é 0. O B, que eu olho aqui, ó, nessa coluna, né? O B é o extremo superior do intervalo, que é 1. Opa. Então, aqui o B é 1. Então, eu pergunto para ti, Júlio, qual é o valor do N aqui nessa tabela? Dá. Pode me responder pelo chat aqui, tem a conversa aqui, tu pode entrar no chat ali e responder, vai ali e me responde se quiser. Ah, tá aqui o bate-papo aqui, ó.
Pode falar, Gil, não ter vergonha. Pode dizer. Não tá fluindo. Não tá fluindo aqui. Pode recapitular o que seria esse N? Sim, o N é o último valor do índice. É esse valor aqui, ó. O I, sempre em qualquer tabela, né, vai iniciar em 0 e vai terminar em N. Tá? Então, o N é 5. Primeiro considera o... Pode repetir, por favor? Está cortando um pouquinho. Primeiro considera o XI e depois o I? Não, os extremos? Tanto faz. É que no exercício considerado, né, a tabela veio pronta. Onde é que está? Está aqui. A tabela veio pronta. Então, já as informações já foram tabeladas, né? Mas não existe uma ordem, necessariamente. Mas poderia ser dado, por exemplo, só a coluna do X e do Y, certo? E aí, bom, se não existe o I, aí tu vai lá e introduz, ó, iniciando em 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Faz tipo um contador. Exatamente, é um contador. Só que tem que observar que esse contador inicia em 0. Sim. Tá? Para que dê certo. Bom? Isso é importante aqui no desenvolvimento. E o H, nessa tabela, quanto é que vale o H? O último valor de YI? Não. O H vai ser essa diferença que tem aqui, ó, de dois valores consecutivos. Ó. Se tu pega 0,2 menos 0, dá 0,2. 0,4 menos 0,2 é 0,2. É essa diferença que ali no texto, está escrito lá no início. Ó, como nesse exemplo aqui, né, mas a diferença entre dois valores consecutivos é sempre o H. No caso do exemplo anterior era 0,25. Tá? Mas aí, de modo geral, né, a diferença entre dois valores consecutivos vai ser esse valorzinho aqui. Né? É B menos A dividido por N. Então, tu observa, ó, o B é 1, né? O A é 0, 1 menos 0 dá 1. Divide por 5, dá o H, que é 0,2. E aqui é exatamente o crescimento aqui, ó. Tu observa que os valores de X, né? Eles vão aumentar de 0,2 em 0,2. Então, esse é o que representa o H. Tá? Em qualquer fórmula, tanto na fórmula dos trapézios quanto na fórmula de Simpson. Então, a integral por trapézios, né, ela vai ser desenvolvida para n igual a 5. Né? Então, vai ser h sobre 2,
H sobre 2 vezes o y0 mais 2 vezes y1 mais y2 mais y3, fechou parênteses, mais o y4, aí fecha o parênteses. Tá? Essa é a... Opa, faltou o y5, então aqui tem que modificar. Vai até mais o y4 mais o y5. Né? Nessa fórmula, né, dos trapézios, todos esses pontos aqui, ó, observa que vai do 1, aqui, nós temos que olhar aqui duas coisas. Ó. O índice, que vai de 1 até 4. Né? Então, esse aqui é o y1, esse aqui é o y2, esse é o y3 e esse aqui é o y4. Esses valores, eles são considerados pontos intermediários, né? Porque as extremidades são correspondentes ao i igual a 0 e ao i igual a 5. Essas aqui sempre aparecem na fórmula, né, com peso 1 aqui dentro do parênteses. Ó. y0 mais y5 é fora desses termos que estão multiplicados por 2. Né? Então, a integral pela fórmula dos trapézios, né, vai ser igual a h, que é o 0,2, né, dividido por 2 vezes esse valor aqui, que é o y0, mais 2 vezes a soma do y1 até o y4, fechou parênteses, mais o y5, e aí fechou parênteses. Ai, meu Deus, não sei o que ele está fazendo aqui. Vamos fazer o seguinte, essas coisas do Excel, quando acontece isso, a gente tem que esperar. Não. Problema aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de novo. Igual a H dividido por 2 vezes o y0 mais 2 vezes a soma. Acho que eu esqueci da soma. Este aqui até este, fechou parênteses, mais o y. Esse é o valor, então, da integral 1,98065. Né? O cálculo do erro então vai dar... Né? Bom, a gente tem que calcular as diferenças finitas. A diferença de primeira ordem e a diferença de segunda ordem, e depois o valor absoluto da diferença de segunda ordem. Então, a diferença de primeira ordem é igual a y1, que é o 1,2408, menos o y0, que é 1. Depois, esse aqui é a mesma coisa, ó, é igual ao y2, que é 1,5735, menos o y1. Né? Aí arrasto aqui. E a diferença de segunda ordem é o mesmo princípio, né? É a diferença de primeira ordem no y1 menos a diferença no y0. Oi? Faltou ali no 5, na última lacuna. É que esse aqui não tem como calcular, porque não tem y6, né? Ah, tá certo. Tá? Que não fica tem zerado mesmo? Hã? Então. Fica zerado, então. Não é que fica zerado, fica em branco. Nada. Não tem nenhum valor, porque assim, ó para eu calcular esse valor aqui, eu preciso fazer este, que é y1, menos y0. Para eu calcular esse valor aqui, eu tenho que fazer este menos esse, que é y2 menos y1. Quando chega aqui, ó, eu já calculei a última possível, que é y5 menos y4. Então, não tem como preencher essa célula, que ela fica em branco. Tá bem. Tá? E aqui é a mesma coisa, eu pego este menos esse. Tá?
E depois eu arrasto aqui até a antepenúltima linha. Então essa aqui também fica em branco. Tá? Como nesse caso aqui todas as células são positivas, se eu pegar o valor absoluto, só vai ter uma repetição, ó, porque já é positivo, né, cada valor da coluna anterior. Então quando eu tomar módulo, né, não vai fazer diferença. E aqui então no cálculo do erro vai dar o valor da célula do B, que é 1, né, menos a célula do A, que é 0, divide por 12 e multiplica pelo máximo valor dessa coluna, que vai dar 0,029. Então tem que observar isso. Essa tabela sempre vai ter esse formato assim, vai aumentando assim. Ela vai andar numa diagonal assim. Tá? Então a conclusão, né, para a gente é que esse aqui é o valor da integral, né, 1,98065 aproximadamente, e o erro é aproximadamente 0,029883. Aqui ó, vou fazer o seguinte, vou lá para o quarto exercício. Um exercício também que tem uma tabela, né, que é um velocímetro de um automóvel, onde foram obtidas, melhor dizendo, as leituras de velocidade, né, em vários instantes de tempo. Né? O T é medido em minutos ali na coluna da esquerda, ó, 0, 5, 10, 15, etc. E a coluna da direita é a coluna da velocidade em quilômetros por hora. Tá? Então, no instante 0, a velocidade era 23 km por hora. Então, a contagem, digamos, começou quando o carro já estava em andamento, né? Aí eu tenho, após 5 minutos, velocidade de 25 km por hora e assim sucessivamente. Então, vou fazer aqui. Que curso tu faz, Júlia? Civil. Engenharia civil? Aham. Então, tá bom. Olha só, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui a planilha numa posição. Eu vou colocar aqui os valores do tempo, tá? T. 0, 5, e aí depois vai somando, né? É a anterior mais 5. Tem que ir até 60 aqui. Tá. E agora a gente vai colocar o valor da velocidade. 23, 25, 28, 35, 40, 45, 47, 52, 60, 61, 60, 54 e 50. Tá. Então, olha só, vamos ajeitar aqui. Então, essa é uma situação que a gente comentou há pouco, Julia. Só tem a variável tempo, que é a variável independente, e a velocidade em quilômetros por hora. Tá? Vou botar assim. Quilômetros
por hora. E aqui o tempo em minutos. Bom, então aqui que eu te falei, ó, se não existe o índice, a gente vai lá e coloca. Tá? Não tem nenhum problema. Então, como é que a gente começa a contagem? Começa no 0. Então, vou centralizar aqui essa coluna e eu vou somando aqui. Ó, é o anterior mais 1. Né? Então, é um contador, como tu falou. Aí eu vou colocando lá até chegar aqui. Né? Muito bem. Então, quais são os dados? Ó? Quanto é que vale o A? Quanto é que vale o B? Quanto é que vale o N? E quanto é que vale o H? Então, Júlia, quanto é que vale o A, por favor? Zero. É 0. Muito bem. E quanto é que vale o B? 60. É 60? Tá, então vou colocar 60 aqui. São os Quanto é que vale extremos o N? primeiro, né? Quanto é que vale o N? Olha, né? Aqui na coluna do índice é que tu vai descobrir o valor do N, ó. Então, qual vai ser o valor do N neste exemplo? Júlia, pode falar, por favor. Dá um chute aí pro valor do N. Eu prefiro não chutar. Eu acho que é pior. Ó, é sempre o último valor do índice. Tá? Tu vai, nessa coluna aqui do índice, tu vai até a última linha, tu vai descobrir o valor do N. Tá? E o H, quanto é que vale? O H é aquela diferença, né? Qual a diferença? Se não me engano, B menos A e divide. B menos A dividido por N. Isso. Quanto é que vai dar então?
60 dividido por 12 é 5. Né? Muito bem. Só que observa que tem uma questão aqui, ó, que a velocidade, né, ela está em quilômetros por hora. E o tempo ele está sendo medido em minutos. Tá? Então, eu tenho que fazer um ajuste, né, na questão das escalas, né, porque eu não posso... quando a gente calcula velocidade em quilômetros por hora, significa que a distância está medida em quilômetros e o tempo está medido em horas, né? Que daí a velocidade é em quilômetros por hora, certo? Então, uma solução é converter, né, o tempo, em vez de minutos, eu vou converter o tempo para ser medido em horas, né? Porque daí eu teria a mesma escala de tempo e da velocidade. O tempo será medido em horas e a velocidade em quilômetros por hora. Tá? Então, como é que eu faço para converter aqui o tempo que está medido em minutos, aqui nessa coluna? Como é que eu faço para converter esse tempo em horas aqui nessa coluna, que está em branco por enquanto? O que eu tenho que fazer? Qual é a operação que a gente faz, Júlio? Como tu tem o tempo em minutos, quer converter para horas. Qual é a operação que tem que fazer? 1h 60 minutos. Hã? Não é por 60. Não entendi. Pode falar um pouquinho mais alto? 1h tem 60 minutos, então a gente multiplica por 60. Daí coloca igual, seleciona uma lacuna, vezes 60. Divide por 60. Muito bem. Então aqui, ó, dividindo por 60, né, eu terei o tempo agora medido em horas. Né? Então, na verdade, o que vai acontecer? Ó, eu tenho que alterar isso aqui, ó, né, porque aqui eu tenho os valores correspondentes ao tempo em horas. Né? Então, quer ver? Eu vou passar para cá, para essa coluna, né, e vou dividir tudo por 60. Né? Então, aqui eu vou dividir por 60. Não vai fazer diferença. Meu 0 dividido por 60 dá 60. Mas quando eu dividir 60 por 60, vai dar 1, né? Tá certo, porque o B, na verdade, é 1, né? 60 minutos é 1 hora. E o N é 12, né? Não precisa dividir, porque o N é o contador, né? E o H é 5 dividido por 60. Ele acha que é uma data aqui. Vou botar o sinal de igual aqui. 5 dividido por 60. Ah, meu Deus do céu. Esse Excel. Tem que formatar a célula aqui. Vou botar aqui 4 casas. Acho que é suficiente. Então tá, agora eu tenho tudo certinho aqui, né? Eu tenho o H medido em horas, né, a velocidade, o N é 12. Então eu vou calcular a integral aqui, ó. Vou calcular a integral por trapézios, né? Então vai ficar... vou escrever aqui a fórmula. Peraí. Integral por trapézios vai ficar H sobre 2 vezes o Y0 mais 2 vezes a parênteses Y1 mais pontinhos até o Y11, fechou parênteses, mais o Y12 e fechou parênteses. Tá? Então é isso que eu tenho que fazer. Igual ao H, está aqui, né? 0,0833, dividido por 2 vezes, ó, velocidade no instante I igual a 0, ó, tá vendo lá? Ó, que é o Y0, né? Mais 2 vezes a soma do Y1 até
o penúltimo ponto ali, que é o y11. Ó. Observa, do i igual a 1 até o i igual a 11. A gente somou todos os pontos intermediários aqui. Aí fechou parênteses, mais o y12 e fechou. Ó. Então, a distância percorrida, que é a interpretação da integral, né? A distância percorrida é aproximadamente 45,29 quilômetros. Né? Então, é muito importante aquela mudança de escala ali, senão daria um resultado totalmente diferente, porque agora eu tenho quilômetros por hora vezes tempo, né? Quilômetros por hora vezes hora, cancela a quantidade de horas, sobra quilômetro. Então, esse valor aqui é um valor aproximado da distância percorrida por esse automóvel durante esta viagem. E o erro, a gente tem que calcular então as diferenças de primeira ordem e as diferenças de segunda ordem. Eu faço aqui, né, o y1, que é 25, menos o y0. Aí arrasto aqui. A diferença de segunda ordem, mesma coisa, né? A diferença de primeira ordem no y1 menos a diferença de primeira ordem no y0. Vai dar positivo aqui, mas algumas podem dar negativo, não tem problema. Vai até a antepenúltima. Centraliza. Aqui toma valor absoluto. Vai ficar tudo positivo, então vai ficar igual a ABS da célula, fechou parênteses. Veja aqui, fica tudo positivo aqui. E aí, o erro é igual, né, a B, tá aqui. Aqui eu não sei se ele entendeu como número, né? Deixa eu, peraí. Acho que eu vou ter que desistir dessa forma. Tem que formatar como número aqui. Eu tenho entendido como outra coisa. Faltou igual. E aqui também. Então, agora sim, está tudo no número ali, igual B menos o A dividido por 12 vezes o máximo dessa coluna aqui. O máximo valor é o 7, né? O maior de todos. Então é isso aí. Então é isso, Júlio. Fizemos aqui alguns exemplos, né, de revisão das fórmulas, tanto da fórmula dos trapézios e a fórmula do erro, a fórmula de Simpson e a fórmula do erro, e alguns exercícios, então, de cálculo das integrais definidas pela fórmula dos trapézios e pela fórmula do Simpson, né, tanto de funções como a função n menos x ao quadrado, que é uma função que não possui integral imediata, a gente não pode resolver pelas fórmulas conhecidas do cálculo diferencial integral, e também a tabela de pontos, né, que são esses dois exercícios, nos quais, especialmente no último ali, tem que fazer aquela conversão, né, de unidades do tempo que era medido em minutos, que tem que expressar o tempo para ser medido em horas para fazer uma compatibilidade com a unidade de medida de velocidade. Tá? Isso tem que cuidar nas tabelas, né, que as unidades de medida devem ser compatíveis para que os resultados sejam calculados corretamente. Então é isto. Então tá, Júlia, agradeço a tua atenção aí por ter acompanhado, né? Eu vou encerrar por aqui e nos próximos dias, então, eu vou informar vocês, eu acho que segunda-feira vai estar disponível ali a atividade 3 de avaliação.
Não sei se tem alguma pergunta, Júlia. Combinado, então. Não. Tá conseguindo acompanhar as aulas aí? Tá conseguindo assistir os vídeos, acessar os materiais? Sim, sim. A aula eu sigo acompanhando, né? Só no Excel para não ficar alternando de tela, né? Aí eu pego e tipo, bato uma foto da fórmula, mudo de tela para conseguir lançar depois, né? Tá. Mas assim, procura acessar os materiais do Moodle ali, né? Acompanhar os vídeos e se tiver alguma dúvida, aí procura esclarecer, né? Entrar em contato. Tá? Que pode ser por mensagem lá pelo Moodle, que daí, na medida do possível, eu vou respondendo. Tá bom? Combinado, então. Então tá certo. Uma boa noite. Vou encerrar Boa noite. aqui, então.